11 horas e 53 minutos e você curtindo sucesso com LS Jack, Minha Vida é Você. 104 FM. De volta, né, minha gente? Como nós anunciamos aí nos blogs anteriores, estamos recebendo aqui os nossos convidados, Dr. Nixon Lucena e a doutora Nilce Guedes, para conversarmos um pouco sobre... O tema de hoje vai ser especificamente a aposentadoria da dona de casa. Como funciona? Então, já quero desejar boas-vindas e bom dia para você, Nixon. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. Ô, Adilane, bom dia para você, para todos os ouvintes da FM que estão nesse momento sintonizados. Estamos aqui mais uma vez. Para nós, como sempre, é um grande prazer estarmos aqui no seu programa. E hoje, como você já mencionou, vamos falar um pouco sobre os benefícios, né, específicos para a dona de casa. E vamos tentar tirar todas as dúvidas e deixar todo mundo esclarecido em relação a esse tipo de benefício. Perfeito. Doutora Nilce, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Olá, Adilane, boa tarde. Mais uma vez aqui agradeço a oportunidade, né, que você sempre nos dá de estarmos aqui esclarecendo, né, dúvidas da população, dúvidas, né, dos segurados, do INSS. E hoje, especialmente, vamos falar sobre a dona de casa, né, que todos acham que a dona de casa não tem direito, né, previdenciário, mas tem sim. Show de bola. Olha, e só lembrando, né, aos nossos ouvintes, nós estamos com a transmissão ao vivo através do Facebook. Inclusive, se você perder alguma informaçãozinha, você pode voltar lá no Facebook e vai ficar gravado, tá bom? Se você que está nos ouvindo através da Sintonia 104 FM tiver alguma dúvida, fique à vontade. Nós temos aqui o nosso canal. Você liga ou manda sua mensagem através do nosso telefone WhatsApp 99960 4850. Fique à vontade. E, doutora, já temos aqui perguntas para a senhora, certo? Vamos iniciar primeiramente no conceito de quem é dona de casa para o INSS. Gilânio, eu esqueci até de saudar, né, os nossos ouvintes, as pessoas que sempre nos acompanham aqui pela FM 104.5, né, no seu programa, Pode Misturar. E eu queria agradecer a essas pessoas. Eu estou sempre recebendo aí elogios, feedbacks, sugestões para a gente melhorar e nós só temos a agradecer por isso. Que bom. Primeiramente, a gente tem que esclarecer que a dona de casa, né, para o INSS, a pessoa é considerada dona de casa aquela pessoa que trabalha no seu próprio lar, né, sem receber remuneração. Né, ela é dedicada ao trabalho, à tarefa doméstica do seu próprio lar. E para o INSS, essas pessoas, elas são consideradas segurados facultativos, porque não é uma profissão obrigatória, não é tido como uma profissão, né? Então, ele não é um segurado obrigatório, ele é um segurado facultativo. Ele contribui, se quiser, para o INSS. E aí, claro, se a pessoa contribuir, ele vai ter direito previdenciário, como a aposentadoria, que é o que nós vamos falar hoje. Ah, entendi. Mas também se a pessoa não contribuir, então, sem direito, né? Sem direito. É um critério, não é isso? Exatamente. Pronto. Doutor Nixon, qual a diferença entre a dona de casa e a empregada doméstica para fins de contribuição no INSS? Bem, Adilane, apesar de ambas exercerem as mesmas funções, né, que na prática é cuidar de casa, existe uma diferença para o INSS, que é o seguinte: a dona de casa, ela tem os afazeres domésticos mais no seu próprio lar, na sua própria casa. Já a empregada doméstica também exerce as mesmas funções, cuidar da casa, só que não a sua, a dos outros. Ela trabalha fora. Então, especificamente, essa é a grande diferença. A dona de casa, ela trabalha no seu lar e a empregada doméstica, ela trabalha no lar de outras pessoas, né? E qual seria a diferença? Que a empregada doméstica, a contribuição, ela é obrigatória, né? Por estar trabalhando, é obrigação ser a contribuição. E no caso da dona de casa, ela é uma segurada facultativa, né? Ela que tem que se dispor, ela que tem que ter o interesse de realizar as contribuições. Já a empregada doméstica, não. É um segurado obrigatório que tem que contribuir pelo fato de estar exercendo função
trabalhando em outras residências. Isso vale tanto para aquelas que são autônomas, né, que prestam serviço, por exemplo, a diarista, como também aquelas que são seletistas. Justamente, porque mesmo que você não seja empregada doméstica, no sentido assim, de ter um patrão, no caso da diarista, ela pode fazer a contribuição também como empregada doméstica, né? Só que ela que faz a sua própria contribuição. Show de bola. E aí eu quero só complementar o que o Dr. Nixon falou em relação à empregada doméstica. Tem uma lei específica em relação à empregada doméstica, né? Ela não está aqui nesse âmbito de dona de casa porque ela recebe uma remuneração, uma contraprestação pelo seu serviço. Então, ela não pode ser considerada uma dona de casa. Quando ela exerce um trabalho doméstico, em contraprestação ela recebe um valor por isso, uma remuneração, ela já será considerada empregada doméstica e tem uma legislação específica para empregado doméstico. Agora vamos para algo mais prático, certo? Quero contribuir. Como é que ela vai fazer isso? Ela procura algum profissional, algum contador, ou ela pode abrir um MEI? Como é que funciona? A dona de casa, se ela resolver contribuir, ela vai contribuir como segurada facultativa. E aí ela pode simplesmente fazer essa contribuição pelo meu INSS, se inscrever no meu INSS. Ela vai gerar um número de inscrição que a gente chama NIS, né? Para aquelas pessoas que já tiveram carteira assinada, será o PIS, né? Aquele mesmo número do PIS. Então, ela já vai estar cadastrada. E aí, através dessa inscrição, ela vai gerar uma GPS para poder fazer essas contribuições mensalmente. Antigamente, usava-se aquele carnezinho que você compra no mercantil, né? E aí havia muito erros de contribuições porque você não sabe o código. Então, para quem não sabe, toda contribuição no INSS ela tem um código numérico que vai dizer qual é a sua categoria. E eu sempre oriento os meus clientes que querem começar a contribuir que eles coloquem lá, declarem uma atividade no INSS, que a partir do momento que você se declara como dona de casa, né, segurada facultativa, aí lá essa contribuição ela vai ter uma codificação, certo? E a segurada facultativa ela pode contribuir em 3 modalidades, né? Que tem a modalidade de 11%, tem a modalidade de 20% e tem a modalidade de 5%, que é o menor valor de contribuição que nós temos no INSS. Essa de 11%, que é um plano simplificado, você faz essa contribuição sobre um salário mínimo. Só pode fazer até exclusivamente sobre um salário mínimo. Já a de 20%, que é o plano convencional do INSS, você pode fazer sobre qualquer salário entre um salário mínimo e o teto do INSS, que hoje é 7 mil e alguma coisa. E você vai poder escolher se aposentar por tempo de contribuição, vai ter direito também às regras de transição da Previdência. Já essa de 11%, plano simplificado, você não pode se aposentar por tempo de contribuição, né? Só pela aposentadoria por idade, que hoje tem outra nomenclatura, que é a aposentadoria programada, né? E o facultativo baixa renda, 5%, é aquele para as pessoas donas de casas que estão inscritas no cadastro único como baixa renda. Por isso que a gente qualifica como facultativo baixa renda. E além de você ter que estar inscrita no cadastro único, você tem que ter uma renda tem que ser considerado baixa renda. Você não pode prestar nenhuma outra remuneração, não pode receber nenhum outro benefício previdenciário. Existem alguns requisitos que são necessários para você ser qualificada como segurada facultativa baixa renda. E você precisa validar essas contribuições no INSS, para no futuro você não ter nenhum problema. Então, a porta de entrada para você fazer essa contribuição de baixa renda é fazer o cadastro único e verificar se sua renda está dentro desses parâmetros. A renda tem que ser pelo menos até 2 salários mínimos. Se a renda familiar dessa pessoa ultrapassar 2 salários mínimos, aí não tem como ela se qualificar nessa modalidade baixa renda. Ela vai ter que contribuir na alíquota de 11%. E essa alíquota de 5% também é sobre o salário mínimo. E tem outros requisitos, né, que tem que ser preenchido para quem quer se filiar como facultativo baixa renda, que ele não pode exercer nenhuma atividade remunerada, também
da mesma forma não possui renda própria. Então, no caso do facultativo baixa renda, tem alguns requisitos que tem que ser preenchidos para poder a pessoa se enquadrar nesse tipo de contribuição. E tem que ser do sexo feminino, obviamente, ou não? Não. Não necessariamente? Não necessariamente. Certo. Em relação a esses valores percentuais que a senhora falou, por exemplo, de 11%, de 5%, isso interfere diretamente no tempo de contribuição ou não? Interfere no tempo de contribuição e na aposentadoria que você quer escolher, né? Porque se você quer se aposentar por tempo de contribuição, digamos, o tempo de contribuição hoje da mulher é 30 anos, né? Então, você já trabalhou de carteira assinada e por um tempo, 20 anos, 25, digamos, né? E aí você deixou de trabalhar, agora é só dona de casa. Ah, eu quero pagar mais 5 para aproveitar os meus salários de contribuição e contribuir o restante que falta para me aposentar por tempo de contribuição, né? Porque tempo de contribuição, dependendo da regra de transição que você entrar, você vai poder se aposentar mais nova, né? E aí você vai ter que contribuir nessa alíquota de 20%. Certo. Se você contribuir na de 11%, você já não vai poder. Você só vai poder se aposentar pela a aposentadoria programada, que é aquela, né, que é a idade, a mulher tem que ter a idade, o homem também, idade de 62 anos hoje para a mulher, 65 para o homem, e o tempo de contribuição seria o tempo mínimo hoje que nós temos, que é de 15 anos. Então, para essa aposentadoria aí, programada, a de 11% dá certo. Agora, se for para tempo de contribuição, já não pode contribuir a 11%, a não ser que você complemente essas contribuições depois. E aí vai sair mais caro, por conta que quando você paga, né, atrasado, vem juros, multas, eu não oriento. Sim. Pronto, perfeitamente. Olha, você que está nos acompanhando mais uma vez aí através do Facebook, se tiver algum comentário, alguma pergunta, pode colocar aí nos comentários que a gente repassa aqui para o Dr. Nixon e também para a doutora Enilce. E você que está nos ouvindo através da Sintonia 104 FM, temos aí o nosso telefone, que também é o WhatsApp, 99960-4850. Fique à vontade. Dr. Nixon, como funciona de fato a aposentadoria da dona de casa? Basicamente, como a doutora Enilce até já iniciou aí a informação, tem que atingir 2 objetivos: idade e tempo de contribuição, né? No caso das donas de casa, as mulheres, seriam 62 anos e 15 anos de contribuição. Já no caso dos homens, né, até complementando aquela pergunta que você fez há pouco, se teria que ser exclusivo para a mulher, no caso o homem também pode fazer sua inscrição como facultativo e como dono de casa. Só que no caso dele, depois da reforma, passou não a 15 anos, mas a 20 anos de contribuição, né? E no caso de homem, a idade 65 anos, certo? Mas basicamente tem que preencher esses 2 requisitos: idade e tempo de contribuição, para poder requerer a aposentadoria. Perfeito. Só complementando que em relação a esse período, né, de 15 anos que modificou para o homem, para o homem que já vinha contribuindo antes da reforma, ele vai continuar se aposentando com os 15 anos de idade, ou 15 anos de tempo de contribuição, né? Essa questão dos 20 anos vai valer somente para quem se inscreveu no INSS após a reforma, né? Após novembro de 2019. Pronto. Doutora, e qual é o valor da aposentadoria da dona de casa? O valor vai variar de acordo com a modalidade que ele escolheu, né? Se ela escolheu a alíquota de 5%, que é paga somente sobre um salário mínimo, ela vai receber um salário mínimo. Se ela escolheu a alíquota de 11%, que também é sobre um salário mínimo, exclusivamente sobre um salário mínimo, ela vai receber, né, um salário mínimo. Se ela pagou todo sobre um salário mínimo, ela vai receber sobre um salário mínimo. Ah, e se ela já vinha contribuindo, já vinha trabalhando em outras funções que não seja como segurada facultativa, ela estava trabalhando numa empresa, recebia salários mais altos, aí é feita uma média, né? O INSS soma a média de salário de contribuição para dar o valor do benefício dela. Em relação a essa alíquota de 20%, né, que é o plano convencional,
que é o mais alto, e aí você vai escolher sobre qual salário você quer contribuir. Se você vinha contribuindo sobre 3, sobre 4 salários, todas as suas contribuições serão somadas e será feita uma média, né, de salários mínimos. Você não vai receber, se você eu contribuí todos os meus meses de contribuição, os 15 anos sobre R$4.000, digamos, né? Mas você não vai chegar ao fim para se aposentar, quando você vai se aposentar, você não vai se aposentar com R$4.000. O INSS ele faz uma média aritmética dessas antes da reforma, 80 maiores salários de tempo de contribuição. Então eles fazem uma média que acaba que você não consegue, nunca vai conseguir receber exatamente o que você vinha pagando. No caso é um pouco abaixo, né? É. Até porque vai a questão do fator previdenciário, porque ela não estará contribuindo o comum, né? No caso, mulheres 30 anos. Ela vai estar contribuindo só 15 anos. Só 15 é metade, né? Então, por isso que existe esse cálculo para poder chegar ao valor real da aposentadoria. Né? E como só complementando também aqui, Eliane, a questão das contribuições, depois que a dona de casa escolher qual tipo de contribuição que vai ser feito, como convencional, ou simplificado, ou baixa renda, como a gente já falou, tem alguns cuidados que tem que serem tomados na hora de emitir. Né? Por exemplo, cada tipo de contribuição tem o seu código, tem que colocar o código correto. Por quê? Porque isso no final pode gerar problema, porque o INSS ele vai receber sua contribuição do jeito que você colocar, seja correto, seja errado, o que você enviar, ele está recebendo dinheiro. Mas, se estiver preenchido de forma equivocada, no futuro pode gerar problemas para o contribuinte, entendeu? Então, cada tipo de contribuição tem um código diferente, né? O valor da contribuição, como a doutora Inês já falou, de 20, 11 ou 5%. Ter cuidado também na data do pagamento, porque contribuições pagas em atraso geram problemas, entendeu? Tem a data específica para pagar, até quando. Então tem que ter esse cuidado. Por isso que é sempre bom procurar orientação para não... Às vezes a pessoa tem gente que passa não sei quanto tempo contribuindo. Completei minha idade, tenho tantas contribuições. Quando a gente vai olhar, a pessoa mesmo deu entrada achando que tinha direito, negado. Quando a gente vai olhar por quê? Porque foram feitas as contribuições de forma equivocada, faltando informação, código errado. Aí tem que ser refeito tudo, aí gera mais tempo e prejuízo, trabalho, né? Então tem que ter muito cuidado na hora da inscrição para ter esses cuidados para serem preenchidos de forma correta. O que o Dr. Nixon falou é importante, né? Porque eu vejo chegam muitos clientes lá no escritório com as contribuições, eles emitem a contribuição ou um contador emite, mas eles não pagam na data correta. Então, toda contribuição, segurado facultativo, contribuinte individual, tem que ser paga até o dia 15 de cada mês. Se o dia 15 caiu no domingo, paga no próximo dia útil. Para essa contribuição ela ser validada. Sempre a primeira contribuição ela tem que ser paga em dia. Né? Pagou a primeira em dia, as outras não tem problema de você pagar em atraso, mas eu sempre oriento que se pague em dia para não ter problema com o INSS. Né? Outra situação que sempre chega lá no escritório são contribuições como facultativo baixa renda, como dona de casa, e a pessoa tem inscrição no INSS com outra profissão. Aí conflita, né? E aí o INSS não valida essas contribuições, você não vai ter direito a benefício nenhum. Você está pagando à toa, não, porque você pode complementar, mas você vai ter que complementar de 5% para 11%. Entendeu? Então, se você não tiver com todos os requisitos para baixa renda, para facultativo baixa renda, você não contribua nos 5%. Apesar de ser barato, né? Ser a contribuição mais barata que o INSS oferece hoje, que é de R$ 65,00, em torno aí, 65,10 centavos hoje, né? Em cima de um salário mínimo vigente. Mas você tem que ter muito cuidado, porque orientam as pessoas a fazerem isso, mas não dizem que elas têm requisitos a cumprir. Outras situações também que até me foi perguntada aqui pelo WhatsApp, pessoa que recebe benefício. Eu recebo o benefício, mas a pensão por morte,
mas não é de um salário, é de meio salário porque eu divido com outra pessoa. Eu posso pagar como facultativo baixa renda? Não pode, porque o INSS diz, é bem claro nesse requisito, que diz que você não pode receber benefício previdenciário. Então, não pode receber benefício previdenciário. Apesar da renda que eles falam que tem que ser até 2 salários mínimos, a renda da pessoa, do grupo familiar, ali no cadastro único, mas ele deixa bem claro que não pode ser, você não pode ser oriundo de benefício previdenciário. Então, não pode ser benefício previdenciário, não pode possuir renda própria, você não pode vender. Não, eu faço quentinhas e vendo. Sou dona de casa, faço quentinhas e vendo. E aí eu ganho R$800, R$900 com essa venda. Vendo minhas roupinhas, vendo minhas mercadoriazinhas em casa, mas eu não tenho profissão, eu sou dona de casa. Aí também não pode. Então, tudo isso tem que ter esse cuidado. Para esse facultativo baixa renda, porque a gente já teve, inclusive, processos negados e na justiça, no INSS e na justiça, por conta dessas contribuições feitas indevidamente. Pronto, então se a pessoa não pode ter, por exemplo, esses empreendimentos paralelos, de onde poderia vir esse dinheiro? No caso do companheiro, da companheira? No caso, ele fala que você tem que pertencer a uma família com renda de, no máximo, 2 salários mínimos. Então, se seu marido recebe um salário, não tem problema, você pode pagar a sua contribuição. Agora, a contribuição se ele recebe... vem dele, no caso, né? Não, no caso, a contribuição é dela. Ela não estaria ali caracterizada como dono de casa se ele receber mais do que 2 salários. Sim. Entendeu? Aí já aquele grupo familiar já ultrapassaria, porque só a renda dele já é 2. Né? Digamos que tem um pai, uma mãe e um filho. A mãe é exclusivamente dona de casa, não faz outra coisa. Mas o pai trabalha de carteira assinada, ou tem uma MEI, ou tem uma empresa, e tem uma renda mensal de 2 salários e meio, digamos. O filho trabalha de carteira assinada, recebe um salário. Ali aquela renda da família já ultrapassou. Entendeu? Entendi. Então, essa alíquota de 5% já está dizendo, a denominação dela é facultativo baixa renda. Então, são para aquelas pessoas que pertencem à família, aquela dona de casa, que pertence a uma família que tem uma renda de, no máximo, 2 salários mínimos mensais. Só lembrando, para deixar bem claro para os nossos ouvintes, que essas restrições ou essas situações, como não ter atividade remunerada, não ter trabalho, nem como a doutora Nilson citou aí o exemplo, faz uma quentinha, uma coisa, não ter acima de 2 salários mínimos, essas restrições são exclusivas para o baixa renda. Né? Que fique claro, né? Os outros, tanto é que o convencional você pode contribuir até em cima do teto. Sim. Entendeu? Então, para deixar bem claro que essas situações é em relação ao baixa renda, que é o de 5%. O de 11, não se enquadra no de 11% e o de 20% muito menos. E assim, são muitos detalhes e a gente sempre bate nessa tecla, né? Procure um profissional, um advogado, para poder auxiliar nessa demanda, porque realmente se a pessoa for sozinha, eu, por exemplo, se fosse atrás de um negócio desse, eu ia ficar todo embananado. Imagine uma pessoa assim que às vezes não tem nem um ensino fundamental completo, Exatamente. né? Aí fica complicado, por isso que é importante, São né? muitas regras, são muitas leis diferentes, muda todo dia. Previdenciário, eu digo que eu estou sempre correndo para acompanhar as atualizações, porque realmente muda todo dia. E aí, as pessoas têm que procurar, lógico, eu sempre oriento a pessoa a contribuir, mas tem que procurar contribuir de forma correta, porque senão, se você contribuir errado, você também vai estar sendo prejudicado no futuro. E quando você faz uma contribuição errada, não quer dizer que você vai perder aquilo para o INSS. Existem formas, modos de a gente retificar, recuperar aquilo ali e tentar acertar a contribuição. Inclusive, existe até um pedido no INSS que a gente faz, que é de mudança de código de pagamento. Quando você reconhece que a pessoa realmente pagou errado, você faz esse pedido de mudança de código e fundamenta por que você pagou errado, e aí consegue mudar o código e a INSS valida essas contribuições.
como também tem a oportunidade de você pedir, eu contribuí como facultativo baixa renda, mas aí hoje eu percebi que eu não estava ali nessa condição, não estava dentro dos critérios de facultativo baixa renda. Eu posso complementar? Pode complementar. Você vai pedir para complementar, e o INSS vai emitir uma guia de complementação e você paga e as suas contribuições ficam validadas. Mas quando eu falo que a pessoa tem que ter o cuidado, porque no momento que você já vem pagando 5 ou 8 anos de contribuição baixa renda, e você hoje, quando vai pedir o seu benefício, descobre que essas contribuições o INSS não validou, aí você vai ter que pagar tudo isso, essa complementação toda de uma vez. E muitas vezes a pessoa não tem como pagar R$10 mil, R$5 mil de uma vez. Não é fácil assim, para né? poder validar. E aí também existe a possibilidade, se o INSS não validou, mas você está dentro dos critérios, a gente tem como pedir e mostrar para o INSS, pedir que o INSS valide, mostrando que aquela pessoa se encaixava na condição de baixa renda. Então, são situações que só uma pessoa que é expert no assunto, que é especialista, vai conhecer as maneiras, as estratégias e poder lhe ajudar. Até a gente está batendo muito nessa tecla dos cuidados em relação à baixa renda. Por quê? Porque, a priori, as pessoas vão muito pelo valor que vai pagar. Sim. E quando ela vê uma possibilidade de pagar bem menos, né, ali ela já fica satisfeita com aquilo. Só que, como a gente está mencionando, tem que ter muito cuidado, porque depois pode dar errado e você vai ter que arcar com os valores restantes, né? E, como a doutora Nilce falou, não de forma parcelada, como vinha pagando mês a mês, mas sim de um único pagamento, que às vezes sai muito caro, muito oneroso para quem vai fazer essa complementação, né? Então, por isso que a gente está batendo muito nessa tecla para ter cuidado na hora de preencher os requisitos, na hora que escolher como baixa renda, para ver se realmente você se enquadra dentro dos critérios. É como a gente diz no popular, de uma chibatada só, né? Uma chibatada só, é verdade. E às vezes tem muita gente que tem, mas a maioria não tem. A maioria né? não tem mesmo R$10 mil, né? Pra brincar. Edilânio, as pessoas costumam a deixar as coisas sempre para a última hora. Né? Eu falo muito isso porque as pessoas só nos procuram na hora de se aposentar. Né? Ninguém planeja o seu futuro. Que é o ideal, né? Procura um advogado antes para planejar e perguntar o que é melhor ele fazer. Hoje existe muito, muito se fala, né, no mundo previdenciário, do planejamento previdenciário, de você planejar suas contribuições para você saber futuramente com quantos reais você vai se aposentar. Isso é uma coisa que as pessoas não têm em mente. As pessoas só têm em mente de procurar um advogado, de procurar um especialista no assunto quando vai se aposentar. E muitas vezes ali já tem um erro, né, muito grande que não tem mais como você consertar naquele momento. Então sempre é importante, vai começar uma contribuição, vai estar trabalhando de carteira assinada, vão no INSS, peçam o CNIS de vocês, que é um relatório de suas contribuições, veja se está tudo ok, veja se está tudo correto, se está sendo depositado, se está sendo informado aqueles valores. Sempre a gente encontra pessoas com tempo assinado na carteira, mas não tem contribuição no INSS, né? E tudo isso faz com que a pessoa não atinja aquele período. Então, assim, levando para todos os segurados agora, as pessoas têm que procurar estar sempre observando, olhando, ver como é que está, que hoje existem muitos erros. O INSS é um sistema que é alimentado por seres humanos, então há muitos erros. E a gente, quando a gente verifica que a gente já tem uma especialidade no assunto, a gente descobre aqueles erros, mas uma pessoa leiga não vai ver. Então, é bom sempre estar olhando. Né? E o planejamento previdenciário é muito importante, porque isso pode interferir diretamente, muitas vezes, diretamente em relação ao valor da sua aposentadoria. Né? Porque o planejamento já disse, você vai estar planejando algo. Então você não pode, completei os 65 anos, agora vou ver como é que eu faço. Aí já fica um pouco complicado de melhorar. Como tem pessoas, já contribuíram alguns anos, aí faltam, sei lá, 5, 6, 7 anos para chegar à idade de se aposentar. Muitas vezes um pouquinho a mais, logicamente que ter feito o planejamento, saber o que é melhor, e muitas vezes você pagando um pouquinho a mais de que o que você paga normalmente,
quando chegar no período, você vai ter um salário, uma aposentadoria com um valor bem melhor do que o que você terá se não fizer esse planejamento, entendeu? E tem a questão da idade também, que o doutor Nixon falou, o fator previdenciário, que esse fator previdenciário vai ser de acordo com a idade que você está se aposentando. Se você se aposenta muito novo, como essas aposentadorias por tempo de contribuição, por exemplo, se você se aposenta muito novo, você perde muito no valor do benefício. Às vezes, você esperar mais 2, 3 anos para se aposentar, você vai receber praticamente o dobro do que você estaria recebendo hoje. E muita gente não sabe. Simplesmente dá entrada no INSS sozinho, o INSS vai ver que você tem um tempo de contribuição, ele não vai chegar para você e vai dizer, se você se aposentar hoje, você recebe 2 mil. Mas se você se aposentar daqui a 2, 3 anos, você recebe 4. Na verdade, muitas vezes acontece ser meses, né? Teve um cliente nosso que... De fato, os requisitos estavam preenchidos para ele se aposentar, só que ele se aposentou e achou o valor dele baixo. Quando nós fomos analisar a documentação, o que foi visto? Que incidiu o fator previdenciário pelo fato de ele ter se aposentado 6 meses antes. Olha aí. Do que não incidiu. Ou seja, se ele tivesse esperado 6 meses, ele ia receber um salário muito melhor. Mas como ele deu entrada no período, apesar de estar com preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria, mas como ele deu entrada no período anterior, do que seria o melhor, a aposentadoria dele saiu com um valor bem mais baixo do que o que esperasse um pouquinho mais, entendeu? Então isso aí influencia diretamente. Isso acontece muito. Nesse caso, ele poderia ter desistido ou não tem mais depois que você dá entrada a Deus? Ele pode desistir antes de receber. Antes de receber. Né? Se ele recebeu, né, ele não pode mais desistir. O que a gente pode fazer aí é uma revisão administrativa, né, em relação à retroação da DE ou o retardamento, né, da DIB, pedindo que a DE dele mude, porque às vezes, por exemplo, se dá entrada hoje, né, o INSS não vai julgar o seu benefício hoje. Então, se ele demorou ali esses 6 meses para sair, ele vai dar o seu benefício dentro da regra do dia que você pediu, né? E aí a gente pode pedir uma reafirmação da DE para que ele dê o benefício do dia que você já tinha concluído todos aqueles requisitos para fugir do fator previdenciário. Né? Existem algumas possibilidades, né, que a gente tem, cada caso é um caso, e a gente tem algumas possibilidades que a gente pode conseguir através de revisão, mesmo depois que a pessoa já tenha recebido. Mas é super interessante vocês falarem isso, porque às vezes a pessoa tendo um pouquinho mais de paciência e resistindo mais uns 2 anos, né, aí o futuro vai ser bem mais tranquilo, porque né? muitas vezes você entra no sistema do INSS e tá lá, tipo assim, uma forma grosseira, apto a se aposentar, né? A pessoa já brilha o olho, né? Já foi, mas às vezes, como a doutora Inês falou, o INSS ele não vai se preocupar em lhe gerar o melhor, não. Entendeu? Se você procurou, pelo contrário, se ele está vendo que ali vai pagar um salário menor, ele vai para frente. Eu só vou dizer assim, vem comigo, né? Doutor Nixon, só mais uma pergunta. Quais os outros benefícios do INSS que a dona de casa pode receber? Além da aposentadoria, né, existem os outros benefícios comuns que você, como segurado, como dona de casa, você teria direito. No caso, a aposentadoria por invalidez, né, no caso de algum problema de saúde, incapacidade permanente, preenchendo os requisitos de 12 contribuições, né, o auxílio-doença, que é a incapacidade temporária, da mesma forma, 12 contribuições. Tem o salário-maternidade, que no caso já são 10 contribuições. Pensão por morte, né, no caso da dona de casa que está contribuindo, chegar a falecer, não tem carência e gera pensão para os dependentes, né? Então, é um benefício também gerado. E o auxílio-reclusão, que é sem carência após a reforma, tem 24 meses, né? Para os dependentes, né? Então, todos os benefícios que são concedidos pelo INSS também se enquadram para esse tipo de contribuinte, né? Nesse tipo de segurado, que é a dona de casa. Pronto, chegou aqui uma pergunta, mas ela é bem específica e não tem muito a ver com a dona de casa em si, mas é tipo assim, a pessoa está trabalhando em uma empresa, todos os meses é descontado lá o INSS, mas aí o patrão pode ser que não deposite. Essa pessoa, ela tem o seu direito resguardado porque está lá registrado ou fica no prejuízo?
Não, ela tem o direito dela resguardado, inclusive existe a IN do INSS, né, também a legislação diz que bastou você ter aquele contrato firmado na sua carteira de trabalho, você vai ter direito, né, à contagem do tempo de contribuição daquele trabalho, né? Mas o ideal é a gente ir buscar essas contribuições. Por quê? Porque a gente aposenta, a gente consegue que seja incluído o tempo que está na carteira daquela pessoa no CNIS, né, no INSS. Mas aí ele vai zerado sem contribuições. E aí é onde a gente vai em busca disso, né, pegar os contra-cheques, ficha financeira desse funcionário para poder a gente também incluir as remunerações para que isso não venha causar prejuízo em relação ao valor do benefício. Porque muitas vezes essas contribuições, assim, por exemplo, se a remuneração dele fosse acima de um salário mínimo, né, isso interfere no cálculo para efeito de aposentadoria. Quando você não tem como comprovar essas contribuições, vai contribuição zerada e fica como se fosse um salário mínimo, né? Se a gente se a pessoa disser, não, doutora, eu recebia só um salário mínimo lá, aí a gente não vai atrás disso, porque o INSS teve lacuna de contribuição no CNIS, ele vai considerar um salário mínimo, que é o valor mínimo legal que a pessoa pode receber. Então, mas se a pessoa recebia mais do que um salário mínimo, aí a gente tem que ir em busca dessas contribuições para não diminuir no valor final do benefício dele. E ter uma aposentadoria mais vantajosa, né? Mas em relação ao registro do trabalho na CTPS, se ele tem registrado na carteira de trabalho, o INSS deve considerar, é obrigado a considerar. Né? Agora, se ele não tem registro na carteira, aí ele precisa entrar com uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista, e após essa reclamação trabalhista, a gente tem que pedir a averbação desse tempo no INSS. É possível mais uma pergunta? Vamos lá. Tem uma pessoa que está dizendo assim: boa tarde, gostaria de tirar uma dúvida. Uma pessoa que trabalha com carteira assinada com um pouco mais de 2 salários mínimos, é possível contribuir com algo mais para se aposentar com um salário melhor? Aí fica com vocês. É possível, sim. Ela pode se inscrever. Tem pessoas que trabalham em 2 atividades. Trabalha de carteira assinada numa empresa e exerce outra atividade como contribuinte individual. Né? Então, ela vai poder contribuir também como contribuinte individual. Ela pode também contribuir como segurado facultativo. E aí, para ela contribuir com mais de um salário, vai ter que ser naquela alíquota de 20% que nós falamos. E aí, no final, vai ser somada essas contribuições. Antes, a INSS não considerava. Ela só considerava as contribuições de apenas um vínculo. Por isso, existe hoje uma revisão que a gente chama de atividades concomitantes, que é exatamente você exercer 2 atividades no mesmo mês. Você não vai somar o período de tempo, o tempo de contribuição 2 vezes. Você vai somar as remunerações, né? Aí, no caso, vai ser em relação aos valores. Aos valores. Não em tempo. Não Se você tiver tempo. em 2, por exemplo, para ser bem claro, eu tenho 2 empregos, trabalhei 15 anos. Tenho dois vínculos. Não significa dizer que esses 15 anos vai se transformar em 30. Vão continuar sendo os mesmos 15 anos. A diferença dos 2 vínculos é em relação à remuneração. Já que você está contribuindo mais, o seu benefício terá um valor maior quando for requerido. Mas em relação a tempo, não pode ser somado. O tempo é o mesmo, mas as remunerações são somadas. Então, isso não era possível antes. A gente conseguiu ganhar isso agora, recentemente, no STF. Já era uma tese que nós, advogados previdenciaristas, tentávamos muito, né? Porque a gente achava injusto você trabalhar em 2 em 3 empresas, ou você trabalhar, contribuir e trabalhar ao mesmo tempo, e as suas contribuições não serem somadas. E aí a gente conseguiu ganhar isso, e agora já é possível a gente somar essas contribuições. Então, é perfeitamente possível para ela que trabalha numa empresa, também ter outra atividade e pagar sobre essa contribuição, sobre essa outra atividade que ela exerce.
Pois é, porque existem, por exemplo, 3 categorias que podem exercer simultaneamente as suas atividades, que são os militares, né, profissionais da saúde e professores, né? Existem professores que trabalham na saúde também e vice-versa. Então, nesse caso, né? Tem alguns cargos que já vai para outra seara, né, que não são acumulativos, mas aí, claro, se a pessoa vai contribuir, é como eu disse, busque uma orientação antes para saber em qual categoria você deve contribuir, qual alíquota você deve contribuir, tudo direitinho para não ter problemas no futuro. Doutores, e é isso. Por hoje eu acho que as nossas dúvidas foram sanadas. Quero agradecer imensamente a participação de todos vocês e mais uma vez por vocês terem colocado o tempo de vocês aqui um pouquinho para colaborar, transmitindo esses recados de utilidade pública para os nossos ouvintes, para a nossa população. Também os nossos ouvintes, eu tenho certeza que eles adoraram, inclusive a Dona Fátima, que fez a pergunta, ela disse obrigado, satisfeita com o esclarecimento. E quero que vocês deixem um recado final aí para os nossos ouvintes, a mensagem final. Edilane, mais uma vez, só agradecer a oportunidade, agradecer a todos os ouvintes, né, os seus ouvintes que estão aqui sempre nos acompanhando, perguntando, interagindo com a gente. As pessoas também que interagem com a gente pelo Instagram, pelo WhatsApp, que vem perguntas de todos os canais. Peço desculpa se eu não tiver visto a pergunta de alguém, aí tiver ficado devendo, mas eu respondo depois, através do Instagram ou do WhatsApp. E mais uma vez agradecer, a gente fica imensamente feliz em poder ter essa oportunidade de estar aqui. Muitíssimo obrigada. Edilane, mais uma vez é um prazer estar aqui no seu programa, mais uma vez muito bom levar informação para a nossa sociedade, para a nossa cidade, e sempre já mencionando no tema de hoje, vejam vocês, donas de casa, dono de casa, que se tiver a possibilidade de fazer esse tipo de contribuição, tem muita gente que acha que não pode, né, pelo fato de não trabalhar, mas a dona de casa é um trabalho, né? Então, como foi demonstrado aqui, comprovado, você pode contribuir, pode sim se aposentar, pode ter direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pode gerar pensão. Então, se tiver a possibilidade, é muito interessante tornar-se um segurado do INSS. E, terminando, é um prazer, como eu falei, e se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez numa próxima oportunidade. Um abraço a todos. Só para pedir aqui que vocês quiserem que a gente fale, o assunto que vocês quiserem que a gente fale aqui na rádio, né? Podem sugerir para a gente, que a gente está recebendo essas sugestões com muito carinho. Inclusive, esse tema de hoje já foi sugerido, né, por um ouvinte, então podem sugerir, podem pedir aqui na rádio, pelo telefone que a Edilane passa para a gente, e aí a gente procura trazer para vocês os temas que vocês mais desejarem. E se alguém não ficou com alguma dúvida em relação ao tema de hoje, pode mandar mensagem para a Edilane, que nos próximos programas, ou então na nossa página do Instagram, que nós teremos o maior prazer em responder. Temos muitas dicas, né, nas nossas páginas do Instagram, @NilceGuedes, @Advocacia Guedes e Lucena, @Nixon Lucena, e aí por lá também vocês conseguem falar com a gente e tirar as dúvidas de vocês. Vários canais, inclusive 2 coisas. Primeiro, o aprendizado que eu tirei de hoje aqui do nosso bate-papo foi planejamento previdenciário, que inclusive já pode ser um tema para os próximos programas. Como fazer esse planejamento previdenciário, que é muito importante, inclusive já desde a juventude, né? E parabenizar a doutora Enilce, né? Que ontem eu participei também da live que ela fez com a doutora Renata Fonseca. Foi show, gostei mesmo. Muito obrigada. Foi minha primeira live, eu tava meio nervosa, mas deu tudo certo, graças a Deus. E eu também já estava esquecendo do nosso podcast, que a gente tem um podcast agora, né? Todos esses episódios aqui da rádio eu estou colocando lá. Então, quem não assistiu, quem não ouviu, podem ouvir por lá, ver e ouvir por lá também, né? Nosso podcast Pode Aposentar. Olha aí. Então, todos podem também nos assistir pelo Spotify. Arrasou. Estou chique. Tchau, pessoal. Bom dia. Tchau, boa tarde. 104 FM